O Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 16 de março de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os tocadores aí de podcast. Você pode ouvir este programa de hoje e até aconselho, porque tenho certeza, né, o conteúdo produzido aqui hoje vai ser extraordinariamente bom para você ouvir, você acompanhar, né, a qualquer hora do dia. São 7h04 pela Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, pelo nosso aplicativo também na Folha para o seu smartphone. É só baixar, lá tem muita promoção, tem ingresso, sempre tem as novidades. E para você que nos acompanha aqui também, né, direto pelo rádio 98,3. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa nesta segunda-feira com as principais informações, trazendo a previsão do tempo. Voltou a esquentar, né? Tivemos aí uma semana quase que de temperatura amena, coisa mais agradável, né? Porém, já de sexta-feira para cá, a temperatura voltou a subir e estamos ainda, né, com clima de verão. A máxima prevista para hoje é de 32, a mínima é de 21 graus. As condições para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo ensolarado. Segunda-feira aí amanhece um pouco nublado, mas o sol vai predominar e não há previsão de chuva. São 7h06. Como eu falei do conteúdo do programa, eu vou anunciar aqui o nosso convidado de hoje é o Alexandre Viana Gebara. Ele é economista, é auditor de finanças da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo e é gerente de fundos e análise econômico-financeira de projetos. Está aqui com a gente hoje para falar do nosso concorrente, mas para fazer o quê? Vamos buscar as informações aqui, saber os segredos aí para a gente fazer igual ou melhor. Vamos falar sobre vários temas, vários assuntos pertinentes à economia, à qualidade de vida, ao desenvolvimento, à situação fiscal do Espírito Santo, que é um exemplo para quase que todos os outros estados brasileiros. E a gente conversa muito com o Alexandre aqui sobre a reversão histórica da dívida consolidada líquida que o Espírito Santo tinha. Eu vou fazer uma comparação que tem muitos dados para a gente falar aqui hoje, só para a gente ir norteando essa conversa que vamos ter daqui a pouco.
Para você ter uma ideia, qual é a dívida hoje do estado do Rio de Janeiro com o governo federal? Em torno de 280 bilhões. Em torno de 280 bilhões que o estado do Rio tem com o governo federal. Qual é a dívida hoje do Espírito Santo? Pouco mais de 8 bilhões. Então, tem aí muito que aprender. E um estado que vinha praticamente falido, quebrado na década de 90. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre a explosão de investimento público, atraindo aí novas indústrias, empresas e investimentos. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de pescados do Brasil. Tem uma série de números aqui para a gente passar. Vamos falar também sobre a menor dependência dos royalties. O Espírito Santo tem um fundo soberano e o nosso convidado, o Alexandre Gebara, o Alexandre Viana, fala com a gente sobre a gestão desse fundo, o modelo, o exemplo que ele leva para o Brasil, como vai levar agora nos próximos dias para o Curitiba, no Paraná e outros estados também. E por fim, nos próximos passos aí para seguir crescendo. O Espírito Santo aqui com a gente, por exemplo, com a relação direta com Campos, não só nas praias capixabas, mas também na influência pesada aí dos impostos. Por exemplo, aqui no estado do Rio, nós temos o IPVA de 4%. No Espírito Santo, 1% para carro zero. Se você comprar um carro zero no Espírito Santo, você só paga 1%. Então você compra um carro de luxo lá no Espírito Santo. Lá, quanto que é um carro de luxo? 300 mil? Isso, você vai pagar 1%. Aqui no estado do Rio de Janeiro, você comprou um carro de 300 mil, você vai pagar 12 mil reais de IPVA. Então é por isso que a gente anda tanto por aqui e vê as placas do Espírito Santo circulando. É evasão? Mas e aí? O que fazer para conseguir reverter essa situação? Alexandre, acho que vamos sequestrar vocês aí do Espírito Santo para vir para cá. Bom, mas de qualquer maneira, me dá só um minuto, deixa eu passar rapidamente aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br, do jornal Folha da Manhã. Eu quero ter o prazer e a satisfação de ter essa conversa com você, que já adianto aqui meus agradecimentos. São 7h10 em Campos. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã, rapidamente aqui nas manchetes do impresso. Paes abre 2026 com folga a governador e Castro a senador. Paes tem mais de 30 pontos de vantagem sobre Douglas Ruas. Está aqui na última pesquisa feita pelo Aloysio Abreu Barbosa no jornal Folha da Manhã. Está também aqui em destaque, Prev Campos investiu em hotéis de Vorcaro e Trump. O rombo da Prev Campos é de 5 bilhões de reais. Vladimir tem encontro com prefeitos da região. Articulações, prefeito de Campos, Vladimir Garotin, esteve reunido com prefeitos do Norte e Noroeste. Em protesto, a Avenida Alberto Lamego foi bloqueada e o assunto conseguiu ser resolvido ainda naquela sexta-feira, hein? Segunda fase do Parque Ecológico entregue ontem. Oscar 2026 não vem para o Brasil. A torcida brasileira, né? Tava lá, mas não deu. Não foi dessa vez. O agente secreto não levou nenhum. Direção do americano recebida por Ancelotti. Estabilidade na energia prejudica a Radmed. Mais de 25 mil de prejuízo com a Radmed.
E lembra, a gente fazia um vídeo aqui na semana passada de mais um daqueles cabos de alta tensão, né, que se rompeu aqui na área central. Lembra do que se rompeu lá em Boa Vista, Guarulhos, ano passado? Maio do ano passado, matou 2 pessoas. Impressionante como que é o descaso dessa Enel com, né, a manutenção. Né? Não houve temporal, não houve nenhum intempérie aí, nada disso, né? O fio se partiu, ou como diz o campista, pocou do nada. E aí, amigo, você sabe como é que é. Promotor de Justiça Vitor Queiroz de Campos ao Rio. Flávio cresce e Lula oscila em mais 2 pesquisas. Está no jornal Folha da Manhã. E aqui no portal Folha 1, mulher assumiu o comando do 8º BPM em Campos. Olha que notícia boa, hein? Em mais de 100 anos, o 8º BPM nunca teve uma mulher como comandante. Tenente-coronel Renata Guedes Rodrigues Lanes assumirá o posto. Campos dando uma virada aí, dando uma guinada. Já temos aí uma mulher reitora da UENF, também pela primeira vez na história, mais de 30 anos. Já temos uma presença feminina na Câmara, o que não tivemos na legislação passada. Enfim, Bolsonaro tem melhora renal, mas marcadores inflamatórios aumentam. Corpo de idosa encontrado dentro de apartamento na Pelinca. Flamengo vence o Botafogo e sobe na tabela do Brasileirão. Homem morre após cair dentro de poço na localidade de Campos. Ele não resistiu aos ferimentos. Porto do Açu bate recorde histórico em movimentações. Dirigentes do Americano, já falei, se reuniram lá com o técnico da seleção. Central clandestina descoberta pela PM em São Francisco de Itabapoana. São essas as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. 7h14 para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, muito bom dia, obrigado pela sua audiência. A partir de agora a gente começa uma conversa bem interessante, que é para saber aqui, né, da saúde financeira e fiscal do nosso vizinho e querido estado do Espírito Santo. Temos a presença aqui no programa de hoje do Alexandre Viana Gebara. Ele é economista, auditor de finanças da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo e gerente dos fundos e também a análise econômico-financeira de projetos. Alexandre, obrigado pela sua presença. Como eu estava falando com você aqui internamente, você mora no Espírito Santo e já é capixaba, né? Há muitos anos. E eu tive essa felicidade também de morar por aí, meus filhos nasceram aí. Então, essa entrevista tem um pouco de passionalidade hoje. Não estranha se eu me empolgar, não, mas de antemão, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, sua atenção com a gente o tempo inteiro, né? A gente conversando, aliando para bater esse papo aqui, vou te revelar, não te falei hora nenhuma, mas há muito tempo eu tinha o interesse eu perdi o contato com Casa Grande. Quando ele era deputado, a gente se falava, às vezes, até no rádio, mas acabei perdendo o contato com ele, mas foi bom, porque ele não saberia explicar o que você vai explicar, já que tem tantos dados técnicos e importantes para a gente entender essa revolução, essa reviravolta que o Espírito Santo tem. Porque, por eu ter morado aí, me dá uma condição interessante de analisar o estado quebrado, falido, da década de 90 até o início dos anos 2000, que foi o tempo que eu morei, até hoje, com esse estado já tendo a página virada, um fundo soberano, enricando e com uma perspectiva maravilhosa. Mas vamos chegar lá. Obrigado pela sua presença aqui, bom dia, prazer poder falar com você pela Folha FM. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes aí da Folha FM. Pode ter certeza que o governador Renato Casagrande está bem ciente dos números, né? A gente se reúne uma vez por mês com ele para passar toda essa parte de metas fiscais. E é um prazer poder falar com você sobre a situação aqui do Estado, compartilhar com você a experiência do Fundo Soberano, e estamos sempre à disposição de vocês. Claro que a gente faz aquelas pesquisas habituais para a gente
entender, e tem gente que não gosta muito de pesquisa, principalmente em termos de política. O candidato, quando não vai bem, o cara, essa pesquisa aí não presta, essa pesquisa não vai dar, negócio de voto é na urna, aí depois fica chorando, né? Mas assim, o Espírito Santo tinha, como a maior parte dos estados brasileiros, uma situação muito, muito precária na década de 90 né, vinha se arrastando até o início dos anos 2000, 2001, 2002, e hoje é um dos estados líder em solidez fiscal. Ele está entre os top 5, né, do Brasil. Só para você ter uma ideia, você que está nos ouvindo agora e acompanhando aqui a Folha FM, em competitividade geral, o Espírito Santo está em 5º lugar. Em 7º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. Se tiver números novos aí, pode ficar à vontade, tá, Alexandre? O que eu trouxe aqui são alguns números de pesquisa de 2024 para 25. Se tiver novidade, fica à vontade. Em progresso social, gente, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Quer dizer, são 7 estados, basicamente. 27 estados. Então você tem que levar em conta isso. Em progresso social, o Espírito Santo é o 8º e em crescimento econômico está disparado, subiu aí de 2024 para 25, 4 pontos no ranking nacional, chega a 6º lugar hoje. Alexandre, qual foi o segredo? Eu vou logo direto dessa pergunta. Essa dívida histórica consolidada líquida que o Estado tinha, aquela fase ruim, como é que essa coisa aconteceu? Como que o Estado conseguiu virar a chave? Então, na verdade, realmente, final da década de 90 e início ainda aí de 2001, 2002, o Espírito Santo vivia uma situação extremamente complicada, né? Com atrasos da folha de pagamento aqui dos servidores públicos muito grande. Inclusive, nós tivemos que fazer uma antecipação das receitas de royalties para poder equilibrar o Estado. E o que acontece é que, de repente, foi virada a chave, né, uma responsabilidade fiscal muito grande por parte dos governos, né? Então, passou-se a adotar uma política fiscal extremamente forte, no sentido de equilibrar as contas do Estado. E o que foi acontecendo é que, de forma sucessiva, a partir de 2004, o Estado do Espírito Santo passou a ter superávites orçamentários, né? O que significa, então, superávit orçamentário? São receitas orçamentárias maiores do que despesas orçamentárias, né? Só para você ter uma ideia, de 2019 até 2025, nós tivemos quase 9 bilhões em superávites orçamentários. E aí, quando a gente faz uma análise, né, será que esse superávit veio de aumento de arrecadação? Na verdade, não, né? A gente não repassou esse ônus para o cidadão capixaba, né? O que aconteceu foi um foco muito grande no controle dos gastos, sobretudo em relação aos gastos com o pessoal. Então, a gente teve um comportamento muito forte da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, com os olhos voltados para a questão dos gastos, na qualidade dos gastos, e isso permitiu que a gente tivesse aí superávites orçamentários consecutivos, né? Então, você acumular aí 9 bilhões de reais, né, em 7 anos, só de superávit, né, seria uma poupança que nós conseguimos formar. Isso fez com que o nosso caixa, né, nossa disponibilidade de caixa, saltasse aí de 2,6 bilhões para algo em torno de 10 bilhões e meio. Né? Então, na verdade, foi isso que veio acontecendo ao longo desse tempo. E aí, entrando um pouco nessa questão aí da dívida consolidada líquida, né? E primeiro entender qual é esse conceito de dívida consolidada líquida, que na verdade é a diferença entre a dívida total do Estado e a sua disponibilidade de caixa. Então, em 2019, essa dívida consolidada era pouco mais de 2 bilhões, positivo, o que significa dizer que o dinheiro que nós tínhamos em caixa, ele era inferior ao estoque da dívida, né? Só que com esse acúmulo de superávites orçamentários, né, com essa formação de poupança ao longo do tempo,
e, consequentemente, com o crescimento dessa disponibilidade de caixa, essa dívida consolidada líquida foi se tornando negativa. Né? Então, em 2025, nós fechamos com uma dívida consolidada líquida de menos 2,2 bilhões, isso, o que significa dizer que, se nós usássemos todo o nosso dinheiro que nós temos em caixa para pagarmos a nossa dívida, ainda sobrariam em caixa 2,2 bilhões de reais. Então, assim, ao longo do tempo, o foco total do governo foi na formação desse superávit orçamentário. Esse foi, na verdade, o grande mote utilizado. E é importante colocar, Cláudio, o seguinte, que isso foi uma política adotada por vários governos. Né? Então, não foi uma política fiscal de um governo, foi uma política fiscal de um Estado. Né? Então, houve quantas mudanças de governo nós tivemos nesses últimos 20 anos? Né? Foram várias, e de forma consecutiva, de forma recorrente, os governos foram adotando essa política de enriquecer o Estado, né, do ponto de vista fiscal, de equilibrar o Estado do ponto de vista fiscal. Isso que aconteceu. Sim, sim. E a gente faz uma confusão grande sobre isso, porque o que é uma política de um governo? Quando aquele governo sai, acaba aquela política. Exatamente. Então, é descontinuidade. Né? E isso é um grande problema para o Brasil. Você tem ideia? Tem gente que, tem político que, se um político, sei lá, um exemplo, fizer uma praça e faltar colocar a iluminação e os banquinhos, um exemplo bem simples assim, o outro não faz. Se o outro que ganhou na sucessão for oposição, ele não faz, porque o primeiro que começou a fazer aquela pracinha foi o prefeito anterior. Então, assim, é um pensamento muito tacanho, né? Uma coisa muito pequena, muito ruim para a população. A disputa ela pode ocorrer do outro lado, né? Por exemplo, aqui a disputa é muito grande para ver quem consegue o maior equilíbrio fiscal. Né? Então, por exemplo, em 2025, nós conseguimos acumular aí de poupança, ou seja, um superávit orçamentário de 21%, ou seja, nós conseguimos poupar 21% da nossa receita. Isso configurou ao Espírito Santo o primeiro lugar no ranking em poupança no Brasil. Né? Você estava falando da solidez fiscal, de acordo com a fonte do ranking de competitividade dos estados, o Espírito Santo, pelo segundo ano consecutivo, foi considerado o estado de maior solidez fiscal do Brasil. Então, assim, tudo isso muito pautado, evidentemente, no controle do gasto, né, e na formação de superávites orçamentários. Eu vi uma entrevista rápida essa semana do governador do Rio, do estado do Rio, Cláudio Castro, e o pessoal cobrando o reajuste salarial e tal. Ele falou, não tem problema nenhum, vou falar, tal, não tem como, o estado tem um déficit de 19 bilhões anual. Olha só, você traz que você tem um superávit, você tem um lucro, você tem um extra de 9 bilhões. Nós tivemos um prejuízo de 19 bilhões. No montante de dívida nossa do estado do Rio, são 280 bilhões. Eu me lembro que ano passado eu conversei aqui com o Marcelo Mérida, empresário, político, gestor também, ex-presidente da CDL de Campos. Ele usou a palavra que o estado do Rio é um estado inóspito para investimentos. E aí a gente fica preocupado, porque ele é do ramo, ele é da área, ele conhece. Hoje ele é diretor da Federação das CDLs do Brasil, então assim, conhece o movimento todo do país, e a gente ouvir uma coisa dessa não é bacana. Eu só queria que você me explicasse uma coisa, que assim, teve uma parte que eu quero que você explique também, por favor, que é a questão da explosão de investimento. E aí tem uma linha tênue muito grande, que é o rigor fiscal te impede de investir, te impede, por exemplo, se você quer, como na nossa casa, a gente vai promover o rigor ali esse mês, esse ano, nós não vamos gastar com supérfluo, então não vai ter presunto, não vai ter queijo, vai ter essas comparações assim para a gente entender. E aí limita muito para você fazer um agrado, para comprar qualquer outra coisa. Não vamos tomar refrigerante, vamos tomar mais água, não vamos aumentar o servidor público, vamos conter aqui
essa despesa. Como é que foi esse período até chegar essa explosão de investimento e de atração de novas empresas também, que a gente quer falar? Então, como eu falei, a partir de 2004, né, houve uma mudança de rumo no controle fiscal do Estado do Espírito Santo, com um foco muito grande na questão dos gastos, né, e aí o Estado precisava fazer caixa. Então, esses investimentos, que ainda eram muito pequenos, obviamente, eles eram basicamente bancados por empréstimos do governo, né? Então, houve um aumento nessa época do endividamento público, até porque o Estado precisava fazer alguns investimentos, mas também, então assim, os investimentos eram pautados por empréstimos, basicamente, principalmente do governo federal, e, por outro lado, a gente fazia o nosso dever de casa, que é formar a nossa poupança, o nosso superávit orçamentário. E, quando chegou, por exemplo, em 2019, já aí com um substancial volume de disponibilidade de caixa, começou a haver uma migração desses investimentos. Primeiro, um aumento gradual desses investimentos, e aí sempre dividido entre recursos de empréstimos e recursos de caixa, né? O fato é que, com uma disponibilidade de caixa cada vez mais crescente, a gente pôde abrir um pouco mais a torneira e aumentar o volume de investimentos, só que não com capital de empréstimo, mas com capital próprio. E aí tem uma diferença muito grande, né, de você investir com recursos próprios, né, do que ficar se endividando aí enfim, e pagando juros de forma crescente, né? Então, essa explosão do investimento, ela se deu basicamente pela formação dessa disponibilidade de caixa. Então, nós temos aqui alguns dados, por exemplo, que em 2015 até 2018, o volume de investimento do Espírito Santo ficava abaixo da média nacional. A partir de 2019, a gente começou a acelerar um pouco mais os investimentos, pegamos uma fase de pandemia, né, que foi um período muito crítico para todos nós, com a aceleração desses investimentos, enquanto a média dos outros estados ficavam aí muito abaixo da gente, e a partir de 2021, sim, a gente teve uma aceleração muito forte dos investimentos, com os dados nacionais aí praticamente estáveis, né? Então, a grande diferença nossa foi a formação dessa disponibilidade de caixa para promover esses investimentos. O negócio é juntar o dinheiro, é ter dinheiro para poder investir, basicamente é isso, né? Exatamente. E, evidentemente, quando você tem dinheiro, né, o Estado ele não é um banco, né, e existe uma necessidade enorme, uma demanda da população por investimentos. Chega um momento que você tem que abrir a torneira e você tem que investir, né, para a população. Só que o foco desses investimentos atualmente tem sido a parte da desenvolver a atividade econômica do Estado. Então, você vê que o Espírito Santo ele tem um benefício muito grande do ponto de vista logístico, né? E uma segurança hoje jurídica muito grande, um equilíbrio entre os poderes, né, aqui dentro, de forma que você tem um ambiente de negócio muito favorável. O que falta, na verdade, é investimento público, para estimular o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. É o que a gente está fazendo agora. Que fase que você considera hoje que o Espírito Santo está, em termos de amadurecimento, de experiência? E isso coloca também a análise da população, que você colocou um negócio interessante aí. No palanque do Espírito Santo, diferentemente do estado do Rio e de outros estados, está o tema responsabilidade fiscal. Eu achei interessante isso. Você falou agora há pouco, Cláudio, aqui a disputa entre os candidatos é quem vai ter mais responsabilidade fiscal. Eu achei isso fantástico. A população está inteirada da importância dessa questão da gestão, Alexandre? Esse nível de transparência é muito importante, né, para passar para a população. Então, assim, eles percebem que há esse desenvolvimento porque, por exemplo, se conversa muito sobre a explosão demográfica no Estado, né, sobre a valorização imobiliária, que é uma coisa que repercute muito, principalmente na Grande Vitória. Você vai um pouco para as praias do Sul, por exemplo, Iriri, já não é a mesma coisa. Castelhanos, que é uma praia que eu gosto muito de frequentar, também não é a mesma coisa. Então, assim, existe uma explosão imobiliária muito grande. Então, isso é sentido pela população,
As pessoas andam na rua e vem muita gente de fora morando aqui. Na verdade, o desenvolvimento econômico para a sociedade, ela vai sentindo dessa maneira, né? Não, o Espírito Santo tem uma cobrança assim, meio que de cortar na pele, que é de cortar na carne, né? Que é a propaganda, a autopropaganda. O Espírito Santo não é tão conhecido, suas belezas naturais são maravilhosas e não são tão conhecidas para o resto do país. Então, sempre que a gente fala com alguém do Espírito Santo, a gente fala sobre isso. Atentar para esse detalhe, né? De levar o Espírito Santo para fora do Espírito Santo. Porque o capixaba não tem muito esse hábito de falar de si mesmo, né? Isso a gente percebe. Eu não sou daqui, eu cheguei aqui em 2010, mas a gente percebe nitidamente. A gente teve a visita de um CEO de uma empresa de vestuário, né, que fez uma palestra aqui para a gente, e ele citou exatamente isso: vocês não fazem propaganda daquilo que vocês têm, né? Então, assim, do ponto de vista turístico, há muito a ser explorado. Então, eu, por exemplo, cumpro o meu papel aqui de promover o Fundo Soberano, que eu acho que é uma ferramenta política, uma ferramenta de política fiscal muito forte que nós temos, e o compromisso que eu assumi é de fazer a transparência desse modelo de política fiscal, né? Então, eu acho que carece realmente, como você falou, de nós mostrarmos as qualidades que nós temos, além de praias, além de montanhas, mas principalmente da nossa organização fiscal, nosso equilíbrio e a criação de um ambiente de negócio muito propício, né? Sim, é um ambiente favorável, né, para investimentos. Eu fui à Serra recentemente, Domingos Martins, e aí na volta eu falei, não, vou passar aqui por Bom Jesus, né, e vou rodar aqui para passear mais. Cara, do nada, você vem na estrada, tem uma curva, um morro na frente, você passa pelo morro de estampa com a maior fábrica de pão árabe do Brasil, tá aqui perto de... É impressionante, cara, como que... E aí, como eu disse a você, é um pouco passional da minha parte essa entrevista, porque eu cansei de passar ali e não tinha nada. É verdade, estamos trazendo a fábrica da BYD também para cá, né, para ficar no norte do estado. A ideia é a gente atrair cada vez mais esse tipo de negócio que estimule, né, a formação e o desenvolvimento de uma cadeia produtiva. É importante para a gente gerar empregos de qualidade, que também gere renda de qualidade, né, e estimular o consumo aqui dentro. Essa questão também da Grande Vitória, e aí você passa pela BR-101, você consegue observar facilmente o crescimento do Espírito Santo. Você vai de Viana a Serra, passando ali por Vila Velha, própria Vitória, Cariacica, chega na Serra. Para encontrar um terreno hoje ali, na visibilidade de quem está na BR-101, já está complicado, porque o que está vazio já tem uma placa anunciando aqui futuras instalações da fábrica da BYD, eu vi outro dia. Uhum. Quer dizer, ali virou uma retroárea para os portos da área central aí da capital, né? Sem dúvida. Ainda tem muita coisa a investir, né? Principalmente na infraestrutura rodoviária, né? Mas a gente está ampliando aí principalmente a BR-101. A gente precisa melhorar esse canal aí de escoamento. Também precisamos melhorar um pouco o canal de escoamento com Minas Gerais, subindo a serra ali. Mas hoje, por exemplo, em termos de aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Vitória é considerado o segundo melhor do país. A gente fez um ótimo investimento ali. Também na área de portos, a gente tem intensificado um pouco mais essa questão dos portos. Mas, assim, tem muito a melhorar, mas a gente está fazendo bons investimentos. E prometemos algumas coisas a mais que a gente pode falar no terceiro bloco, se eu não me engano, que são as perspectivas. Vamos falar sobre isso, sim, quero entender esse processo. O Espírito Santo tem, eu falei agora há pouco aqui, lá em Itapemirim, aqui no sul, tem a Atum do Brasil. Cara, eu quando estava aí, eu ganhava, falei para você, né? São os peixes, aqueles finésimos, super luxo, né? Cara, prepara um atum, por exemplo, ou um salmão, enfim, salmão não, um peixe desse que é pescado aí nessa região,
a própria pescada mesmo, e faz uma embalagem de isopor com gelo e manda para você de presente. Aquilo parece sabe quando, né, você ganha uma joia? Especiaria de luxo, né? O nome da empresa é Atum do Brasil. Pode pesquisar aí que você vai encontrar uma exportadora gigante. O Espírito Santo tem em Piúma, eu tô falando aqui do sul, aqui, mas você vai para... a fábrica a maior fábrica da América Latina daquele picolé Paletitas, né? Sim. Também gigante. Vamos falar isso lá no final. O Alexandre, me explica uma coisa com relação a essa virada de chave. O que você... Porque assim, também é aquela história, não é uma receita de bolo. Você vai adaptando, você vai mudando, isso é muito complicado. É criar filho, cada um de um jeito, cada um, enfim. Mas você tem uma base de dados de informação que são idênticas em todos os lugares, em todos os estados. Se você não arrecadar mais do que gasta, você vai quebrar, vai falir. Isso em qualquer situação na vida, em qualquer escala, de um salário mínimo a 1 trilhão. O que você acha que pode, por exemplo, ser referência, não só para a gente aqui no Rio, mas para o Brasil, que tem estados aí seriamente comprometidos como o Rio? Se não houver uma negociação com o governo federal, aqui no caso o Propag, outras negociações para pagamento dessa dívida, a gente vai falir, vai ter problema de salário de novo, como você disse aqui. Nós tivemos também em 2017 com o Pezão, que foi um outro problema, mas tivemos salários atrasados, e aí a gente vê o sofrimento que é de todo um estado. O que você poderia citar, por exemplo, e que serve para outros estados, para municípios, que servem para outros executivos, por exemplo, com suas responsabilidades fiscais? Cláudio, eu penso o seguinte: quando você assume a responsabilidade por reequilibrar um estado, né, que já vinha basicamente, não dizer quebrado não, mas uma situação muito, muito complicada, quando você assume essa responsabilidade, esse compromisso, tem que ter um nível de transparência, obviamente, porque a pressão em cima do governo é muito grande, né? Então, vamos supor, você tem uma pressão interna de servidores públicos querendo aumento de salário, né? E nós temos uma métrica no governo nacional que se eu não me engano, os gastos com a folha da mão de obra aqui, né, do governo, vai ter que ficar em torno de 45%, 46% da receita. O Espírito Santo se mantém na casa dos 36%, né, ou seja, a gente está bem abaixo do limite prudencial. Então, você segurar essa pressão de servidores públicos por aumento de salário não é fácil, né? Muitos governantes acabam desistindo, né, por uma questão ou outra lá, mas você tem que assumir um compromisso com o equilíbrio fiscal. Por outro lado, você ainda tem a sociedade demandando investimentos, demandando necessidades de financiamento de políticas públicas, né? Mas se você está focado numa reestruturação fiscal, você tem, obviamente, também que segurar um pouco esses gastos e investir na medida do possível, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, você tem que ter um foco muito grande naquilo, em onde você quer chegar, né? Para poder manter a sua linha de atuação. E, obviamente, você tem que ser transparente, né, com essa política para que você tenha êxito. E um ambiente político muito favorável, isso é essencial. Então, se você, por exemplo, eu estou aqui desde 2010, eu nunca vi um debate extremamente acalorado em relação a questões eleitorais. Tivemos, obviamente, disputas eleitorais muito grandes, mas a partir do momento que houve um vencido e um vencedor, muda-se a página e vamos seguir em frente com a nossa política fiscal de equilíbrio, né? Isso é salutar. Agora, quando você tem um ambiente diverso disso daí, né, você tem aí os problemas de você manter a sua política pública. Não, parte para judicialização eleitoral, essa coisa Exatamente. toda. Você estava aqui, você morou... Tudo isso é custo, né? Tudo isso é custo, tudo isso é atraso.
se você morou em Campos um tempo, não morou? Seu pai é daqui, sua mãe é daqui também, você é da família Gebara, não é? Exatamente. Seu pai está onde hoje, morando em São João da Barra? Meu pai mora em São João da Barra. Paulo Gebara. Seu Paulo Gebara, mora lá na sede ou no litoral? Itafona. Tá, que beleza. Rapaz, você é muito bem sucedido na sua vida e tudo, mas você tem um karma aí, porque ser cunhado de Júlio Cossoloso, né? Rapaz, rapaz. Até Beto falou ali, Beto, você não sabia não, Beto, que ele é cunhado de... Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para toda a família e para o Júlio Cossoloso também. Tadinho, você trabalha tanto, para ainda ter um cunhado desse. Não, eu vejo ele às vezes, que ele vem aqui às vezes, né? Então eu já fico estressado, imagina ser cunhado dessa mala. Um abraço para ele e para Gisele. Cara, e aí você tem essa questão de ter essa virada de chave como referência para outros estados. Sobre fundo soberano, que nós vamos falar daqui a pouco, no próximo bloco, sobre tantos outros assuntos. Você, inclusive, vai estar em Campos também, agora no próximo dia 23, e tem uma outra palestra que você fará em Curitiba, no Paraná, em breve também, não é? Isso, aí como eu falei, eu assumo aqui o compromisso de divulgar o Fundo Soberano, né? Então eu estarei em Campos dia 23, na CDL, às 19 horas, para a gente poder falar um pouco da política fiscal do Estado, né, e a relação que essa política tem hoje com o Fundo Soberano. E dia 30, em Curitiba, estarei participando do Fórum Nacional, né, de Fundos Soberanos subnacionais. São fundos soberanos de entes federativos aqui. Perfeito. Bom, são 7h43, 7h44 agora. Eu preciso fazer um intervalo, mas tem mais uns minutos ainda para a gente fechar esse bloco, e eu gostaria assim de que você falasse, porque você pegou Campos, você chegou a morar em Campos num período em que as nossas disputas aqui à prefeitura foi um período muito tenso, aquele período de 2004, 2006, né? Entra prefeito, sai prefeito, tem aquela história do chegou Pudim, que era a música que ele usava, né? Depois saiu o Pudim, ele foi anunciado que ele ganhou, mas aí não ganhou, enfim, eleições judicializadas e aquele imbróglio todo, onde você tem, por exemplo, assume um prefeito, nessa fase aí, até hoje, Campos teve campista, Alexandre, doutor Alexandre, teve Roberto Henriques, teve Nelson Naim, prefeitos, todos interinos. Esse Nelson Naim e Roberto Henriques eram prefeitos interinos, que assumiam por pendências judiciais por conta de processo eleitoral, não por corrupção, por nada. Então, quer dizer, o custo disso foi grande para a gente, né, cara? Você traz um destaque interessante nisso aí. Exatamente. Isso traz um custo social muito grande, né? Porque na verdade, você não consegue adotar um plano de governo, né? Você não consegue fazer um planejamento, seja da parte fiscal ou qualquer outra política pública, porque não tem continuidade. Você está sempre envolvido com algo que está sendo judicializado, né? Então, sem dúvida que isso traz um custo social muito grande e até mesmo desperdício de recursos, porque você começa a transferir a necessidade de financiamento para outras questões judiciais, ou dessa forma, né, ao invés de estar aí financiando políticas públicas que são mais favoráveis para a nossa sociedade, que atendendo a demanda, né? Eu me lembro que em 98 eu votei Zé Inácio, governador. Aí tem aqui o Almir Júnior, que foi reitor da UENF. Pelo amor de Deus, Nogueira. Eu falei, rapaz, era o que tinha. Era o que tinha. E tava tenso, o negócio tava tenso. Tinha a família Camata aí. Eita só, aí o pau quebrava também, né? Quebrava bastante. Cabo Camata, Jéssica Camata. Tinha a senadora também. Sim, mas hoje esse ambiente político aqui é muito favorável. As disputas, esse ano, por exemplo, a disputa está muito forte, né? Então a gente vê as pesquisas aí, vê que a situação está extremamente equilibrada, mas o que eu falei, o que tem acontecido aqui, é que houve um ganhador e houve um vencido, e vida que segue, né? Vida que segue, e vamos tocar o barco em benefício do Espírito Santo. Sim. Acho que o grande mote, o grande segredo que você traz é essa paz
judicial eleitoral, né? Ganhou, vambora. Aqui, Exatamente. Perfeito. São 7h47, vamos continuar conversando. Tem um outro problema também que Campos não conseguiu ter, enquanto que outros municípios que hoje, como Niterói e a própria Maricá, traz aí, assim, exemplos para a gente desse fundo soberano. Você, por exemplo, está aí na gerência do fundo e tem esse compromisso de divulgar o fundo. Eu queria que você falasse bastante sobre isso, mas tem um outro detalhe também, que é não só o papel do fundo, mas, sobretudo, a menor dependência dos royalties. Aqui a gente está num processo aí de um TAG, né, termo de ajustamento de governo, governamental, que é justamente para não gastar mais o dinheiro dos royalties com pagamento pessoal, já a partir de 2025. Então tem essa pendência. Como é que o Estado está caminhando sem, né, ou pelo menos com a menor dependência dos royalties? Acho isso interessante a gente falar daqui a pouco, então, no próximo bloco, meu caro Alexandre. Ok. São 7h48, você continue ligado aí na Folha FM, a gente conversando hoje aqui com o Alexandre Viana Gebara, que é economista, auditor de finanças da Secretaria de Estado do Espírito Santo, de Fazenda do Espírito Santo, e gerente também dos fundos, né? E análise econômico-financeira de projeto. Barril de petróleo hoje amanhece a $105. A quanto pode chegar o barril de petróleo? Na guerra do Irã, há quem diga até que isso passe de $120 nos próximos dias. Olha aí um reviravolta na economia mundial aí, inclusive na de Campos também, na do Espírito Santo, que hoje tem uma vida importante com relação a essa questão dos royalties. Fica ruim para a população consumidora? Fica, tudo sobe. Mas para os estados e municípios, sobe também a arrecadação por conta do aumento do repasse de royalties e, principalmente, das participações especiais. Então, vamos comentar muito sobre isso, né? E por que Campos não tem um fundo soberano, não criou o seu fundo e nem consegue criar até hoje? Será que é tarde para Campos criar o seu fundo soberano? Vamos saber daqui a pouco mais detalhes, informações e essa troca de conhecimento do nosso Alexandre Viana com a gente aqui nesta manhã. 7h50, pausa rápida aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. O Laboratório Unimed Campos está sempre perto de você, oferecendo conforto, praticidade e resultados precisos na realização dos seus exames. São 4 unidades em Campos e região.